Olá, olá, eu sou o Hélito Casagrande e você está no Pausa para Teologia. E aí, cristão e teologia pública, como que isso funciona? Primeiramente, é preciso então a gente saber o que é teologia pública. Bem, as definições elas vão variar um pouquinho de acordo com o teórico que a gente se basear. Mas, em suma, eu entendo que teologia pública tem a ver com a participação do cristão, de nós, na vida pública, na vida da cidade, da cultura, da política, etc. E aí vai, adiante. E é claro que essa participação ela se dá devido ao fato de que a gente é cidadão. E como cidadão, a gente participa da vida da sociedade, da vida da cidade. Assim, a gente pode dizer que todo cristão é político, porque ele participa da vida da polis, da cidade. Mas, no entanto, nem todo cristão necessita ser partidário, que tem a ver com algum partido político. Isso é bem diferente. Bem, no texto bíblico, o que acontece não é tão diferente assim. A gente vê que o Antigo Testamento começa justamente com a lei, com a Torá, que é nada mais do que as leis que deveriam reger a sociedade, como o israelita, o judeu, deveria se comportar em sociedade, como se deveria comportar no culto, nas questões sobre a liderança, nas questões do governo diante dos estrangeiros, das taxações, dos pobres, das viúvas, dos assassinos, das doenças contagiosas, etc. A lei, assim, no Antigo Testamento, a Torá, nada mais é do que essa organização na sociedade judaica. E assim como a lei nos dias de hoje, essa não era estática. Antes, ela tinha e dependia também da própria interpretação daquele que regia. Mas o que isso tem a ver com o tema ou a devocional de hoje? Vamos lá então para o nosso trecho de leitura. Nosso trecho de leitura é Isaías 7 a 11. E por ser um trecho bem grande, aí 5 capítulos, a gente não vai conseguir explorar tudo em alguns minutos. Por isso eu quero apenas direcionar para alguns aspectos que considero importante na nossa reflexão de hoje. Primeiro, tem a ver com o aspecto profético. Isaías é uma profecia, Isaías é um livro profético. Assim, a profecia bíblica tem a ver com essa participação na vida da sociedade. O profeta, o Nabi, o homem de Deus, é aquele levantado por Deus para fazer a vontade deste ao povo, para mostrar a vontade de Deus também aos líderes, à chefia, ao governo, aos reis. Assim havia entre o povo, geralmente, os profetas denominados profetas do rei e profetas itinerantes, ou profeta de Deus, como é o caso de Isaías, nesse segundo grupo. As profecias bíblicas, elas normalmente direcionam-se então ao povo ou aos governantes. E aí ela tinha sempre uma intenção de corrigir aquilo que estava errado, aquilo que não estava conforme a vontade de Deus. Assim o profeta andava na praça e se via então que o vendedor estava alterando a balança para vender o seu objeto por um preço maior, para ganhar em cima da exploração, ele ia lá e condenava aquela ação. A profecia nasce para endireitar o caminho na luta pela justiça, pela igualdade, pelos pobres, viúvas, estrangeiros, contra a corrupção, contra qualquer mazela que era contra a própria vontade de Deus. Segundo, esse trecho 7 a 11 me chama a atenção também porque é cheio de profecias que a gente denomina como profecias messiânicas. E aí é importante a gente ressaltar que uma profecia messiânica ela é primeiramente uma profecia no contexto imediato. Ou seja, primeiro é aplicado ao que se está vivendo no texto, ao seu contexto imediato. E depois, posteriormente, com o evento de Cristo, a gente interpreta então essa profecia como algo aplicado a Cristo. Aqui então, entre o capítulo 7 e o capítulo 11, a gente tem várias profecias messiânicas. Isaías 7, 14 diz então sobre a profecia desse Emanuel, E eis que a virgem, a jovem menina, conceberá um filho, e este será chamado Emanuel. Isaías 9,6 fala sobre o nascimento de um menino, e um filho se nos deu, e o seu nome será, e aí vai, príncipe da paz, pai da eternidade, e aí por diante.
No capítulo 11, nós temos a profecia de um reino de paz. Um Messias, alguém que viria de Belém, que viria para reger da linhagem de Jessé um governo de paz. E eu gostaria de brevemente ler esse texto com você e depois fazer alguns breves apontamentos acerca desse texto e da nossa vida em sociedade. Isaías capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 9, diz assim: Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor. Não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer, mas julgará com justiça aos pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Castigará a terra com a vara de sua boca e com o sopro de seus lábios matará o perverso. O cinto dele será a justiça, a verdade será a faixa da sua cintura. O lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará com o cabrito. O bezerro, o leão novo, o novilho gordo andarão juntos, e o pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntos, as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha com o boi. A criança de peito brincará na toca da cobra, e já desmamando meterá a mão no ninho da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o seu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Trecho de Isaías, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 9, na Nova Almeida Atualizada. O primeiro aspecto importante ressaltar aqui é o aspecto contextual, ou seja, essa profecia ela tem o seu aspecto de uma profecia que nasce num contexto onde o profeta está dizendo algo para aquele povo. É tanto uma profecia, então, contra os reinos vigentes, que certamente regiam com uma mão diferente daquilo que está, então, aqui no texto, quanto também uma esperança desse Messias que viria para governar dessa forma. Segundo, essa profecia, além de ser contextual, é também uma profecia que aponta para o Messias, para a vinda do Senhor, no qual Jesus, quando veio, então, proclamou o reino de Deus, tão prometido e esperado pelo judeu. O seu reino, o reino de Deus, o reino de Jesus, tem a ver com esse reino prometido, desse rei que é da linhagem de Jessé e que veio, então, trazer a paz, trazer a harmonia, trazer tudo aquilo que o texto, então, aqui diz. Terceiro, tal promessa não é apenas contextual, messiânica, mas também é uma promessa escatológica, ou tem a ver com os fins do tempo, com a esperança daquilo que será, da nova Jerusalém, da cidade onde não haverá corrupção. Assim, o trecho escatológico diz sobre esse governo de Jesus, no qual trará justiça e retidão, aonde serão julgadas todas as corrupções, onde não haverá injustiça, onde toda maldade será condenada, onde a paz irá imperar, onde a violência será aniquilada. Por fim, o texto traz então também a responsabilidade a nós. Por quê? Porque somos súditos desse reino. E como súditos desse reino, parte a nós essa responsabilidade da participação na sociedade, daquilo que denominamos aqui como teologia pública. Temos assim então o cuidado de ter esses princípios pelo qual o texto nos norteia, de governar e de viver com sabedoria, entendimento, conselho, com justiça àqueles que são pobres e marginalizados, com equidade, com punição a tudo aquilo que é mal e contrário à vontade de Deus, com paz, contra a violência e, por fim, com conhecimento de Deus. Esse texto fala, então, sobre justamente isso. Será que um cristão deve participar da vida em sociedade? E a resposta é sim. Claro, todo cristão é político e participa da vida em sociedade. Mas como cristãos, devemos participar da vida em sociedade de acordo com os princípios do reino de Deus, daquilo que Deus estabeleceu na sua própria palavra, como vontade a todos nós que somos cristãos. Assim, a participação na cidade, da teologia pública, é inerente, primeiro, ao governo de Deus, que soberanamente governa sobre tudo, que intervém nas mazelas, que põe fim e porá fim a todo tipo de corrupção e injustiça e regerá sobre a terra. Mas também é uma esperança escatológica e responsabilidade nossa de participar ativamente
da vida em sociedade. Assim, espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida. E se você gostou desse vídeo, siga nosso canal, se inscreva e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam ter acesso a esse conhecimento e aquilo que a gente está compartilhando. Que Deus abençoe a sua vida.